Em 2013, a Traveler Tales, ou só TT Games, lança o primeiro jogo Lego em parceria com a Marvel, sendo ele o Lego Marvel Super Heroes 1, que até hoje é lembrado como um dos melhores jogos Lego, se não o melhor. Tanto na minha opinião, que quando eu era criança eu jogava muito ele no Xbox 360 e amava as fases dele. E também o mundo aberto, eu era apaixonado naquela Manhattan lá, fazer as missões, coletar os blocos vermelhos do Deadpool, era tudo muito divertido. E esse jogo recebeu uma nota muito alta tanto da crítica quanto do público. E com esse sucesso, lógico que veio uma sequência dele. No final de 2017, é lançado o Lego Marvel Super Heroes 2, que, bem, ele diferentemente do seu primeiro jogo, recebeu diversas críticas, principalmente dizendo que ele era inferior ao primeiro jogo em muitos aspectos, tanto na jogabilidade, mundo aberto também foi muito criticado. Então eu decidi jogar esse jogo para dar minha opinião aqui para vocês. Então vamos começar falando da história, que como o primeiro jogo é uma história própria, então ela não adapta nenhum filme. O jogo começa mostrando os Guardiões da Galáxia sobrevoando Xandar e ajudando a cidade a se defender de alguns inimigos. Após derrotar os inimigos, aparece Kang, que vai ser o vilão principal do jogo, que chama o Eson, um colossal gigante para atacar os Guardiões da Galáxia. Porém, ele logo é derrotado. Após a derrota, Kang viaja para outro lugar, e logo o jogo corta e mostra os Vingadores, dando uma festinha, que são avisados por Nick Fury de uma ameaça, então eles se separam em 3 equipes. Sendo a primeira equipe formada por Thor, Capitão América e She-Hulk, que vão até a Sibéria para derrotar Crânios, que é um capanga de Kang. Enquanto isso, a equipe do Homem de Ferro e da Capitã Marvel é encarregada de destruir alguns geradores e acabam encontrando o Atuma, um vilão dos mares, e o derrotam também. Enquanto tudo isso está acontecendo, o jogo corta e mostra a equipe do Homem-Aranha e da Kamala, que, bem, eles derrotam alguns inimigos do Homem-Aranha como o Mistério e o Dr. Octopus. E com isso aparece uma nave do Kang gigante na Terra e joga uns pedaços de pau em cima da Terra. Que esses negócios eles fazem que partes da cidade sejam teletransportadas para Cronópolis, que para você que não sabe, é tipo um mundo onde o Kang governa, onde ele vai juntar cidades como Asgard, o Nova York Noir, que para quem não sabe é do Homem-Aranha Noir. Essa parte é uma das que mais gera polêmica, mas vamos deixar para falar disso depois. E depois desse acontecimento, todos os heróis da Marvel se unem e com isso eles formam 2 grupos. Onde uma das equipes vai perseguir alguns cavaleiros que apareceram misteriosamente na cidade e outra vai ser para ver onde o Garra Sônica foi, que é um dos vilões do jogo. Logo após esse diálogo, mostra os nossos heróis indo em direção à Inglaterra medieval, que como o mundo ficou tudo junto, a Inglaterra medieval tá ali no meio. E eles lá encontram esses cavaleiros e os derrotam. Em seguida, mostra a equipe do Homem-Aranha indo para Wakanda, onde lá eles encontram o Pantera Negra e vão juntos atrás do Garra Sônica. Logo após entrar numa fábrica abandonada atrás dele, eles não o encontram, mas encontram o Gorila Branco que ele é derrotado. E em seguida, nossas equipes de heróis se juntam novamente. E com isso a gente vai para um lugar onde é dominado pela Hydra, e lá sim os heróis encontram o Garra Sônica e o derrotam. Porém, aparece o Barão Zemo e o salva no último instante. Com isso, Capitão América também pega um avião e decide ir atrás do Barão. E logo ele é derrotado numa das batalhas de nave muito divertidas, diferente do Lego Batman 1, por exemplo. Daí os Guardiões decidem ir até o Velho Oeste, onde lá encontram o Doc, que, bem, nesse jogo ele tá feio igual no primeiro jogo. Muito feio! Daí os heróis travam uma batalha com ele, mas logo ele perde e já vai de blau blau. Daí eles voltam para a mansão dos Vingadores e bolam um plano junto com o Doutor Estranho para derrotar o Kang. Para isso eles precisariam de Cosmos, um cachorro espacial falante e de uma caveira flutuante chamada Lugar Nenhum. Porque essa caveira diz que tem poder suficiente para eliminar todas as defesas do Kang. Mas para isso eles precisam do Nexus, e com isso eles poderiam voltar no tempo e também abrir o multiverso, como vocês já sabem o que vai acontecer depois disso, né? Mas primeiro eles precisam ir para Asgard falar com Heimdall, que com seus poderes pode dar a localização de todos os artefatos para os heróis. E após os heróis chegarem em Asgard, eles vão falar com Odin e o Randall, porém uma pilastra quebra caindo em cima de Odin, porém o Randall salva ele e Odin sai dela se mostrando ser o Loki, o próprio irmão do Thor.
Com isso aparece o demônio, só que os heróis derrotam ele rapidinho. Depois o Doutor Estranho vai até Sanctum Sanctorum. E lá a gente encontra o livro onde junta todas as peças do Nexo. Porém aparece o Mordo controlado por algum ser maligno e os heróis têm uma luta com ele, só que ele acaba sendo derrotado. E agora, com a ajuda de Randall, eles descobrem o lugar dos Nexus e com isso reúnem algumas equipes para ir atrás dele. Então, Homem-Aranha vai até Nova York no ar, onde lá ele vai encontrar o Demolidor e o Punho de Ferro, que se propõem a ajudá-lo desde que o Aranhudo, ou Teioso, os ajudasse a derrotar o Rei do Crime. E com isso a gente vai até a Torre Fisk e lá encontramos o Homem-Aranha no ar, como eu já citei anteriormente. E essa é uma das cenas que eu mais gosto no jogo. Porém, não é a última vez que o jogo vai explorar o multiverso. Mas essa cena eu acho muito legal porque mostra que o multiverso está aberto e eu adoro o filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso. Não, o primeiro, porque esse segundo é meio pá, né? Mas agora, voltando a falar do game, o Homem-Aranha no ar nos ajuda a derrotar o Rei do Crime e após esse acontecimento, né, de derrotar o Rei do Crime, o Homem-Aranha normal, junto do Punho de Ferro, vão até Kunlun, negócio assim, atrás do Nexus. Porém, lá, a caverna, encontramos o Shao Lao, que pra quem não sabe é um dragão no estilo do Shenlongs. Pra quem assistiu Dragon Ball tá ligado. Junto dele aparece um vilão, bem, que eu não sei o nome dele, porque não lembro dele direito no jogo. E ele diz que é o verdadeiro herdeiro do poder, mas o Punho de Ferro vai derrotar ele de um jeito bem tranquilo. E os heróis vão conseguir o primeiro artefato do Nexus. O próximo cristal estava em Hala, que é uma... Eu não sei explicar direito o que é Hala. Depois eu mostro para vocês. Então, os Guardiões da Galáxia vão até lá para pegá-lo. Porém, como tudo já era de esperar, encontramos Ronan. Sim, o mesmo do primeiro filme dos Guardiões, que está com o segundo Nexus. E lógico que ele é derrotado bem rapidamente. E daí o jogo volta a mostrar o Homem-Aranha Kamala, dessa vez em Nova York, que esse eu sei explicar. É uma Nova York futurista, é exatamente isso, tipo Cyberpunk. Então a dupla entra na Alchemax, que é uma empresa de lá. E lá dentro da Alchemax a gente vai encontrar a Gwen-Aranha. E depois também encontramos a She-Hulk e o Homem-Aranha de 2099. Só que somos interrompidos pelo Duende Verde de 2099, que é esse Duende Verde estranhão aí. E ele ele mostra uma criação dele, que é uma mistura do Venom com Carnificina, que nesse jogo é chamado de Carnon. E com isso a gente trava uma das melhores batalhas desse game. Lógico que na minha opinião, né? Mas eles vão conseguir mais um Nexus. Enquanto tudo isso acontece, o jogo mostra uma trama que é um pouco secundária, mas que vale a pena contar, que é a dos Inumanos, onde lá eles aparecem na Terra dos Kree e fazem acordo com o Maximus, que é um capanga do Kang que também é inumano, que ajudou os Kree a tomar uma cidade dos Inumanos para roubar o trono, que é, no caso, do seu irmão, que é o Raio Negro. Assim, o Raio Negro decide formar uma equipe para tomar o seu trono de novo e libertar a cidade. E logo eles chegam no palácio para derrotar o Maximus. E vou dar minha opinião sincera que essa boss fight é uma das piores boss fights do jogo Lego. Ela é demorada, ela é chata e nem um pouco divertida. Bem pior do que aquela do Carnon, que na minha opinião é a melhor desse jogo, que, meu Deus, essa aqui é 1000 vezes horrível, essa batalha. Lembrando que isso aqui é só a minha opinião, então se você tem outra, deixa aí nos comentários. E agora, voltando para a história principal, o Capitão América, a Thor, a Capitã Marvel e o Senhor Estranho, Senhor Estranho não, Doutor Estranho, vão para Lemúria, uma cidade subaquática, porém lá eles são sugados por um buraco e são levados para Sakaar, onde eles vão ter que lutar contra essa família de Hulks aí. Porém, no decorrer da batalha, o Hulk acaba voltando a batalhar do lado dos heróis e o vilão principal é derrotado. Depois disso, o jogo volta a mostrar os Inumanos, e como o Raio Negro agora tomou o trono novamente, ele vai atrás dos Kree para descobrir quem estava atrás de tudo isso. Chegando lá, ele encontra o Ronan derrotado e encontra esse bicho aí, parece uma cebola, não sei dizer ao certo, que era quem estava controlando eles.
E essa cabeça gigante aí, ela tem o poder de controlar mentes. Então, os inumanos têm que lutar contra o Quarteto Fantástico, que estavam sendo controlados por esse bicho aí. E depois, os guardiões conseguem se libertar e ajudam a gente a derrotar o vilão e acabar com a invasão dos Kree. E agora, voltando para a história principal, novamente, nossos heróis, junto do Hulk dessa vez, voltam à Lemúria e lá eles encontram o Atuma, que dessa vez não manda eles para nenhuma arena e ele é derrotado. E agora os heróis vão atrás do último artefato do Nexus. Então o Doutor Estranho abre um portal que os leva para o Egito Antigo. Porém, eles caem em uma armadilha do faraó, indo parar dentro de uma tumba. Essas tumbas que vocês devem ter estudado numa aula de história. E lá eles encontram Horus, que é um outro herói que estava preso junto com eles. E lá dentro era onde estava o último Nexus. Então eles se juntam para completar vários puzzles. E logo depois eles acham o artefato e vão tentar pegar ele, porém o tal do Horus se revela ser Loki e rouba o artefato e se teleporta para outro lugar, assim deixando todos os heróis para morrer soterrados na areia movediça. E os heróis agora à beira da morte, sendo soterrados, têm que ainda lutar contra uma múmia, mas ela é derrotada. E para fugir dali, o Doutor Estranho então abre um portal que dá na cara do Loki, onde os heróis derrotam ele e conseguem pegar o último cristal. E assim, depois de ser derrotado, Loki acaba virando um escravo do faraó. E agora, com todos os fragmentos do Nexus, o Doutor Estranho tenta abrir um portal para trazer o Cosmo junto com Lugar Nenhum para Cronópolis. Porém, o Kang acaba descobrindo o que eles estavam tentando fazer e tenta mandar o Ego, um planeta vivo, para tentar acabar com tudo isso. Porém, como o jogo é dos heróis, eles derrotam o Ego e conseguem trazer Cosmos até Cronópolis. E agora, com todos os heróis juntos e Cosmos com Lugar Nenhum, eles começam a fazer um ataque à cidadela de Kang, onde eles conseguem destruir a sua defesa e mandam a tropa nova para ir atacar. Porém, como nem todos são flores, o Kang estava mantendo escondida aquela nave do começo do jogo e ela defende a cidadela. Após tudo isso, uma equipe separada formada por Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Senhor das Estrelas e o Rocket Raccoon invadem a nave de Kang e lá eles encontram um holograma do Kang que deixa o Korvac para termos que derrotá-lo. Após Korvac ser derrotado, a nave cai virando uma espada, onde Kang fica lá por cima voando e analisando que os heróis estão defendendo a Terra e destruindo todas as defesas dele. Então, alguns heróis invadem a fortaleza dele e o encontram. Porém, o Kang logo solta um raio que deixa a maioria dos heróis imóveis, sem poder se mexer. Após isso, Kang fica gigante, sai da sua nave para ir batalhar lá fora e começa a destruir toda a cidade. Porém, os heróis bolam um plano onde o Capitão América também ficaria gigante e iria lutar contra Kang e salvar toda a humanidade. E assim, Kang é derrotado e tudo volta ao normal. E agora que vocês já sabem da história do Lego Marvel Super Heroes 2, eu queria contar um pouco do que eu achei sobre ela. Enfim, na minha opinião, a história é um dos melhores pontos desse jogo, porque ela consegue misturar o multiverso, as fases, eu acho elas a parte mais legal do jogo. Principalmente o tanto de heróis que são mostrados, o Homem-Aranha tá muito legal nesse jogo. As boss fights tem umas ou outras que deixam a desejar, porém a maioria delas são muito bem feitas e bem divertidas. Então, para as fases e a história desse jogo, eu vou dar um 8/10, porque também não acho melhor que os do primeiro jogo, por exemplo. E agora eu vou falar um pouco do mundo aberto desse jogo, que pra mim é um dos maiores defeitos, e não só pra mim, como a crítica. A maioria das reclamações é sobre esse mundo aberto, que deixa muito a desejar porque eles tentam misturar um monte de coisa que não acaba dando certo. Por exemplo, Asgard, que ficou muito legal no Lego Marvel Avengers, nesse jogo é uma porcaria. E ao mesmo tempo tem um monte de áreas que ficam, não sei, com gráfico parece meio estranho e datado, que não fica legal. Porém, o mundo aberto tem algumas missões que acabam sendo divertidas e umas lutas de chefes. Como a gente termina uma área, a gente consegue fazer uma luta contra algum personagem, onde a maioria dessas lutas até que são legais, porém o mundo aberto em si deixa bastante a desejar.
Então, por isso que eu vou dar um 5/10 para o mundo aberto, sendo até que bem generoso. No mundo aberto desse jogo também tem as fases extras da Gwenpool. Dessa vez não é o Deadpool, e eu acho elas muito fracas. Diferente do primeiro jogo, essas daqui são chatas de fazer. São extremamente ruins e parecem mal feitas, preguiçosas. Bem diferente do primeiro jogo, onde elas eram divertidinhas, meio bobinhas, mas eram divertidas de se fazer. Então, para as fases da Gwenpool, eu vou acabar dando um 3/10, porque eu realmente não gosto. Se você gosta delas, deixa aí nos comentários, porque para mim é horrível. Exploram uns personagens nada a ver, que nunca foram citados em nenhum lugar. E agora vamos falar dos personagens, onde a galeria de personagem deles é até que boa, considerando que por causa de direitos eles não puderam usar nenhum X-Men ou Quarteto Fantástico, que é meio chato, porque no primeiro jogo era um charme, principalmente aquela fase do Quarteto Fantástico não, perdão. Do Quarteto Fantástico também é muito boa na real, mas eu tô aqui para falar da primeira fase dos X-Men lá no primeiro jogo, que ela é muito divertida, junta todos os heróis na Mansão Xavier e ela é muito legal. Mas nesse jogo não tem nenhum deles, é meio chato. Mesmo sabendo que por causa de direitos não poderiam ter, eu fico meio chateado com isso. Então, para a lista de personagens, eu vou acabar dando um 7/10. E agora eu queria falar de alguns pontos positivos que me agradaram muito nesse jogo, como o criador de personagens, que muita gente elogia no Lego DC Super Villains, mas nesse jogo foi basicamente toda a base daquele jogo e quase ninguém fala disso. Na minha opinião, sendo do mesmo nível, talvez até melhor, porque tem alguns personagens da Marvel que tem umas roupas até melhores que os da DC. Outro ponto positivo que muita gente também nem percebe que tem no jogo é a sala do Grão-Mestre, onde a gente pode fazer umas brincadeiras ali com seus amigos, tipo batalhas ou pegar poderes para duelar também, é bastante divertido. Eu também gosto muito do fato deles explorarem o multiverso do Homem-Aranha, porque eu sou muito fã do filme do Homem-Aranha no Aranha-Verso lá, que eu acho incrível o misturar os Homem-Aranhas e acho que nesse jogo até que foi bem feito. Poderia ter sido melhor? Poderia. Mas aqui eu achei bem divertido. E agora eu vou falar da minha nota final para esse jogo, que é um 7. Esse jogo pra mim não é mil maravilhas, não chega nem aos pés do primeiro. Porém, muita gente reclama dele falando como se ele fosse horrível no nível de Lego Movie 2. E não, ele não é desse nível. O povo julga muito ele sem ter jogado. Porém, eu entendo algumas críticas, mas outras eu acho extremamente desnecessárias. Então, pra mim é um jogo divertido. E se você quiser testar o jogo para ter sua opinião, vai lá e joga. Eu recomendo. E se gostaram do vídeo e querem que eu faça sobre outros jogos Lego, eu posso fazer também. E também, se você tem outra opinião diferente da minha sobre esse jogo e queira deixar aí nos comentários, fique à vontade. Mas esse foi o vídeo, então valeu.